Quando pedimos uma resposta a Deus ou quando esperamos a resposta em Deus, nem sempre parece ser fácil e os dias parecem ser difíceis. Salmos 41. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Salmos 42. As minhas lágrimas sem ver-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Salmos 42. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Qual é a salvação da minha face e o meu Deus? Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa, a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Em muitos momentos da nossa vida, nos encontramos em uma situação que não temos como remediar ou argumentar para que nós venhamos estar livres de uma situação, de uma dívida, de uma doença, de um problema que nos aprisiona. Davi sempre clamava a Deus, porque Deus queria ouvir Davi. E conosco é da mesma forma, Deus sempre quer nos ouvir. Mesmo que Deus saiba quais são as nossas palavras, Deus quer nos ouvir. Davi sempre clamava a Deus, em todos os momentos, mesmo sabendo que seria abençoado onde quer que esteja. A vitória de Davi sempre era certa. A bênção também acompanhava Davi aonde quer que ele ia, era promessa de Deus. Mas mesmo assim Davi não deixava de clamar a Deus. E este clamor muitas das vezes está dentro de nós. Mas nós precisamos falar para Deus, falar aquilo que nos aflige, falar daquilo que temos esperança, mas não estamos conseguindo realizar. Davi clamou a Deus por uma solução, por uma justiça, ele clamou a Deus por uma resposta. Nós precisamos entender que para Deus fazer justiça, venha ouvir nosso clamor e venha atender os nossos pedidos, primeiro nós precisamos clamar, nós precisamos chegar até Deus através do nome de Jesus e assim Deus nos ouve. Mesmo Deus sabendo o que nós queremos, nós precisamos falar, porque é através do nosso querer ou pensar que Deus realiza as nossas vontades segundo a vontade do Senhor. Tudo que nós precisamos é usar a nossa fé através do nome do Senhor Jesus, que com fé nós conquistaremos. Davi, em muitos momentos da vida dele, ele não via saída. Teve momentos que Davi estava em uma situação tão difícil que maiores eram os inimigos dele, e ele não tinha condições nenhuma de vencer a guerra, e ele clamou a Deus e Deus o livrou. Quando Davi clamou, ele confiou e esperou em Deus. Muitas das vezes clamamos a Deus, mas não conseguimos esperar a resposta de Deus. Muitas das vezes queremos a resposta de Deus imediata. Muitas das vezes queremos que Deus nos responda da nossa maneira e do nosso jeito. Deus é Deus, Deus não falha. Por isso temos que entender que Deus sempre vai querer o nosso melhor e Ele vai fazer sempre que tudo colabore para o nosso bem. Mas o sim de Deus, muitas das vezes, é um não. O não de Deus, muitas das vezes, nos incomoda, porque queremos tanto algo que naquele momento não estamos preparados para receber. Mas quando Deus, em determinado momento, não nos abençoa com aquilo que pedimos ou queremos, é porque Deus está preparando para nós algo melhor, porque o melhor está por vir. E neste momento que Deus está preparando tudo para o nosso melhor. E temos que entender que não podemos deixar nada abalar nossa fé,
Por isso que manter a fé muitas das vezes parece algo improvável, mas em nenhum momento a fé nos decepciona, desde que nós tenhamos a nossa fé 100% em Deus e através do nome de Jesus. É impossível você manter a sua fé em Deus e ser prejudicado. Davi tinha segurança em Deus, por mais que ele fosse rei, por mais que ele montasse uma estrutura, uma fortaleza invencível, mesmo assim ele não se sentia seguro, porque ele sabia que a segurança dele estava em Deus, somente em Deus, na fé que ele tinha em Deus, porque ele sempre colocava a esperança dele em Deus, colocava o coração dele voltado e inclinado para Deus. Davi foi um rei que venceu todas as guerras, mas ele só errou quando ele fraquejou, quando tomou uma decisão sem consultar a Deus, segundo a sua própria vontade, segundo os desejos do seu próprio coração. Davi, quando não consultou a Deus, ele queria descansar. Mas quem dava descanso a Davi era o próprio Deus, porque mesmo em meio à guerra, Davi sempre tinha o descanso. Porque o descansar em Deus é quando a gente pode estar passando pelo vale, pode estar passando por uma tempestade, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas nós sabemos e descansamos a nossa mente, o nosso coração e guardamos a nossa convicção em Deus. Davi, antes de tomar uma decisão segundo o teu coração, ele sempre consultava a Deus se poderia ir à guerra ou não. E ele tinha a promessa de onde quer que ele fosse, Deus o guardaria. E Deus sempre dava a vitória. Mas o dia que Davi em seu palácio estava seguro e seu reino estava seguro, mas o povo estava em guerra. Então ele preferiu ficar no palácio ao invés de ir para a guerra, para poder descansar. Então ele fez uma escolha sem consultar a Deus, se poderia ir para a guerra ou permanecer no palácio. Mas no momento em que Davi ficou no palácio para descansar, foi o momento que ele tomou decisões erradas e teve graves consequências. Nós temos que entender que o descansar não está na nossa condição física, mas está em descansar a nossa vida em Deus. Podemos passar por qualquer tipo de problema, mas não podemos viver sem sono de uma forma que o problema venha nos consumir. Quando nós entregamos um problema a Deus, devemos esperar qual atitude devemos tomar. Então, assim, a resposta que queremos vem 100% de Deus. Mas, se nós tomarmos uma decisão baseada no que pensamos ou no que queremos, ou conforme as circunstâncias, na nossa força do nosso braço, então a resposta vem pela consequência da vida e não vamos ter o controle. Mas se nós tivermos uma atitude direcionada no que Deus quer, no sim ou no não dele, então a resposta vem 100% de Deus e nada pode ser usada contra nós. E neste momento, nada pode nos prejudicar. Mesmo que estejamos em meio a um tiroteio de problemas irreversível ou em um leito de morte, nada pode nos consumir. Porque se nós estamos 100% direcionadas às nossas atitudes em Deus, então nada pode nos ser prejudicado. Então, antes de tomarmos qualquer decisão, devemos primeiramente consultar a Deus e confiar e falar, porque Deus quer nos ouvir. É através do nosso querer que Deus trabalha. Deus deixou o livre-arbítrio para que cada um fosse livre para fazer as escolhas. Então, quando nós direcionamos as nossas escolhas a Deus através do nome de Jesus, então Deus vem e faz a obra
Deus realiza a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida, porque assim o nosso querer vai estar debaixo do querer de Deus. Fiquem todos com Deus. Jesus ama muito vocês. Jesus chorou por você naquela cruz. Jesus morreu por você naquela cruz. Você não está sozinho. O amor de Deus está dentro de você. Basta você acreditar e viver esse amor que está dentro de você.